Na última aula, estudamos sobre o círculo e seus parâmetros. Vamos prosseguir, então, explicando as outras shapes, só que nós não vamos explicar detalhadamente, porque, como eu já disse para vocês, os parâmetros de uma das ferramentas, ou seja, de uma das shapes, se repetem para as outras, exceto por algumas diferenças. Então, nós vamos estudar essas diferenças. Então, clique no arco, e você clicar em um ponto, e vai arrastar para um outro ponto. Você vai ter, então, a definição do tamanho do arco que você quer. Outra forma de se criar um arco é, você pode clicar, e quando você solta, você tem essa circunferência. E você depois pode editar. Vamos, por exemplo, vir aqui em Parameters e colocar, por exemplo, o front dele. Jogar para cá. E o outro aqui, olha, o to, jogar para o outro lado. E você vai ter aqui, olha, duas formas de se criar um arco. Vamos apagar, então, essas duas formas. E vamos agora passar para o N-Gon. O N-Gon é o seguinte. Você tem essa forma que você está vendo. Um pentágono tanto faz. Você pode escolher a forma que você escolher. Provavelmente no seu vai ter um hexágono, porque eu já fiz algumas alterações nele. Para você fazer essas alterações, é só você vir aqui em Parameters também. E aqui você vai ter, olha, uma quantidade de sides dele. A quantidade de sides é a quantidade de lados. Então, aqui eu tenho um pentágono, porque aqui tem 5 lados. Se eu vir aqui e colocar 4, eu vou ter um losango. Se eu vir aqui e colocar 6 lados, teria um hexágono, e assim sucessivamente, até criar um círculo perfeito. Você pode se perguntar, mas qual a diferença desse N-Gon para um círculo normal? Eu não poderia fazer a mesma forma usando o círculo, simplesmente diminuindo a quantidade de interpolação dele? Infelizmente, você não pode fazer isso. Se eu vir aqui em círculo e desenhar um círculo, eu vim aqui, olha, em Interpolation. Interpolação, eu tenho já 6 lados nele. Porque a forma de interpretar a criação desse círculo é diferente da N-Gon. Se eu, por exemplo, diminuir a quantidade, veja que ele diminui bem pouco. E se eu colocar 0, olha só a quantidade de lados que ele me proporciona. 4 lados. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, 1, ele não vai para 5, ele vai para 8. E se eu colocar mais 1, ele vai para 16. Então, ou seja, o N-Gon, para essa finalidade, você só consegue fazer com N-Gon. Porém, você consegue criar um círculo, sim, com N-Gon. Entendeu? Outra ferramenta é o Text. O Text é o texto. Vamos clicar aqui, ó, na visão de front, porque vai ser melhor do que clicar na visão de perspectiva. Clique aqui, ó, só você dar um clique na tela, clicou e pronto. Eu tenho aqui uma fonte já preparada. Eu posso substituir essa fonte, posso mudar. Claro que eu não vou mudar mais, por quê? Porque eu cliquei já 2 vezes e perdi as pré-configurações dele. Mas vamos criar de novo. Cliquei aqui e agora veja que eu tenho as disponibilidades para poder mexer. Eu posso aqui em Parameters mudar, por exemplo, a fonte, colocar a fonte que eu quiser. Tem vários tipos de fonte que são as fontes do seu computador. Você pode adicioná-la da forma normal o banco de fontes do Windows. Você tem aqui também as configurações justificativas de texto, justificar à direita, à esquerda, centralizado, ou, no caso, justificado. Você pode sublinhar, você pode colocar em itálico. São todas ferramentas. Você pode mudar com o size dele por aqui. Você tem várias coisas que você pode mudar. A distância entre o texto. Muitas coisas. Se você tiver várias linhas, você pode mudar aqui também. E você pode trocar o texto nessa área Text, onde você pode colocar, por exemplo, vamos supor aqui, eu uso o 3D Max. E você tem o texto pronto. Vamos afastar um pouquinho aqui para que você possa ver. E é isso aí. Vamos deletar e pronto. A outra forma que podemos usar é o retângulo. Retângulo, todo mundo já conhece. Você pode definir a forma que você quiser desse retângulo. Simplesmente arrastando e clicando com o mouse. Veja que também, né, ele está sendo um pouquinho mais grossinho, essas linhas. Por quê? Porque eu deixei as opções
Enable em Rendering e Enable em Viewport também. Então, seja, se você não tiver essas duas opções marcadas, você vai ter, provavelmente, a forma de sua shape com a linha bem fininha, como você está vendo aqui agora. Vamos deletar e vamos passar para a próxima. Temos aqui também a elipse. A elipse também é diferente da N-gon e também do círculo, porque enquanto o círculo me proporciona uma forma circular sempre redonda, que é esta aqui, não tem uma outra possibilidade de alterá-la, a elipse me proporciona achatar a bola, colocar da forma como eu quiser, na estrutura que eu quiser, conseguindo então maiores resultados. E também eu posso fazer com que ele seja com uma forma mais redonda também, se eu quiser. Vindo aqui, por exemplo, e colocar os mesmos valores, digamos 100 aqui e 100 aqui. Veja que também criou uma forma circular perfeita, como também do círculo, como o círculo também é. O do Not é para isso aqui, olha. Ele também me proporciona uma forma circular. Só que veja que ele também, olha, cria um outro círculo por dentro. É como se fosse um tubo, só que no caso em 2D, cortado por cima. É isso que ele nos proporciona. E Star é estrela. Eu posso criar uma estrela da forma como eu quiser, com quantos lados eu quiser. É só vir aqui ó, em Parâmetros, ou Parameters, e vir em Points e trocar a quantidade de pontos que eu quiser. Posso vir aqui também, usar as distorções. O fillet dela. Deixar os pontos um pouquinho mais arredondados. Vamos jogar um pouco para cá para que você possa ver. Veja, olha, que eu deixo um pouco mais arredondado. Aqui também. Deixo um pouco mais arredondado. Você pode perceber por aqui também. Então é para isso que serve o Stars. E tem um outro aqui que eu gosto bastante, né? Dá até para você brincar com ele, que é o Helix. Vamos terminar então com o Helix. Então, aqui, olha, o Helix, eu pego ele e vou, olha, simplesmente digitar. Parece que vai desenhar um círculo normal, né? Simples. Quando eu solto, porém, o mouse, o clique do mouse, veja que ele vai me proporcionar essa imagem aqui. Legal, né? Parece uma mola. Vamos ligar aqui, olha, o rendering no viewport. E veja só que eu tenho esse formato que eu posso também editar. Se eu vir aqui, por exemplo, em Parameters, eu posso, por exemplo, diminuir ó, o raio de baixo, posso diminuir o raio de cima, vou deixar esse raio de cima bem pequeno. E eu posso também aumentar também a altura do raio, aumentar a altura no caso da Helix. Posso também vir aqui, olha, em Turn, e posso, olha, aumentar a quantidade de curvas, né, de círculos, de voltas que ele tem. E aqui em Bias também, eu posso jogar ele lá para baixo, criando esse efeito aqui. Supondo aí, ó, vamos supor, por exemplo, que você queira criar uma corda descendo, ou coisa assim. Veja que este aqui, olha, é uma animação bem legal para isso, olha. Onde você pode fazer uma corda, por exemplo, descendo, olha. Que legal. Então tá aí uma dica para que vocês possam usar em alguma animação. É isso aí, pessoal. Olha. A outra ferramenta que nós vamos utilizar é esse tal de Selection, ou melhor, Sections. Eu até falei errado nas primeiras aulas, mas é o Sections. O Section ele serve para ele é uma forma que aparentemente não tem nenhuma utilidade. Vamos apagar essa aqui, olha, e veja que ele tem essa forma, possui essa forma estranha, né, quadrado com um corte aqui quadrado no meio. O Section ele serve para poder cortar uma certa cena e assim mostrar os dois lados que ela possui.
Só quando eu for explicar para vocês o Modify, é que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Então, não vou me aprofundar muito nela agora, porque vai acabar confundindo vocês. Tudo bem, então? Então, essa parte de shapes aqui já foi passada para vocês. E agora que foi passado, nós vamos retornar novamente na partezinha de Geometry, onde nós vamos trabalhar um pouco mais aprofundado nessas duas ferramentas aqui, que é o Shapes e o Geometry. Beleza? Então, é isso aí. Vamos para a próxima aula. Até mais!